Olá! No Papo com Ela de hoje a gente vai falar sobre a arte-terapia. Você já ouviu falar? A arte-terapia utiliza a arte como forma de permitir ao paciente entrar em contato com as suas emoções, fazendo uma ligação do mundo interno com o mundo externo. Antes deixada para escanteio, a arte-terapia ganha, neste momento de pandemia, um valor inestimável. Nos Estados Unidos, por exemplo, os museus que tiveram que fechar as portas apostaram na arte-terapia para levar um pouco de alento às pessoas que sofrem com o distanciamento social. A mesma ferramenta foi utilizada pela psiquiatra Nise da Silveira, responsável por revolucionar o tratamento mental no Brasil. E para falar mais sobre o poder da arte-terapia, é que recebo aqui no Papo com Ela a psicóloga clínica pós-graduada em terapia cognitiva comportamental, Adélia Pires de Camargo. Mas antes de conversar com ela, nós vamos conferir a reportagem feita por Júlia Graminho. O crochê hoje é uma das companhias preferidas da Lauane. Depois de sofrer com a perda na família e precisar se mudar do interior do Rio de Janeiro para Cuiabá, a fluminense passou por momentos difíceis. Foi diagnosticada com síndrome do pânico. Buscou nas terapias alternativas e trabalhos manuais ajuda. 4 anos depois, o hobby se transformou em profissão. Eu digo que o crochê salvou minha vida, apesar de nunca ter me imaginado fazendo crochê, não tinha ninguém na família que fizesse crochê para me inspirar, né? Eu descobri realmente esse amor através da dor e eu digo que salvou minha vida, porque me ajudou a socializar com outras pessoas. Eu conheci muitas pessoas através do crochê, fazendo aula ou vendendo minhas encomendas. Então eu digo que contribuiu para que eu saísse do fundo do poço realmente. As artes com toda a expressão não verbal favorecem a comunicação de aspectos dos quais não somos conscientes. Foi o que aconteceu com a artista e jornalista Isa Souza. Encontrou na cerâmica uma porta para autodescobertas, depois de receber o diagnóstico de um transtorno de ansiedade generalizado. Eu achava que eu não desenhava nem palitinho, uma coisa que eu falo. As pessoas falam assim, não sei desenhar nem palitinho. Eu falo assim, gente, eu também não sabia desenhar nem palitinho. Mas eu acho que todo mundo fez aula de educação artística, todo mundo fez aula de colocar a mão na massa, todo mundo tem um artista dentro de si. A gente só esquece porque a gente precisa focar numa carreira, numa profissão, só que essa criança está aí dentro ainda e a gente é capaz, sim, de mexer, de brincar, de repente, transformar em trabalho. É sempre possível. Eu não acreditava e hoje acredito em mim. Da ansiedade ao empreendedorismo, a artista transformou o hobby em negócio. A arte-terapia é essencial quando você está buscando tratamento de algum transtorno mental. Ela ajuda, você tem que buscar um método que mais se adapta a você, né? Recomenda-se, por exemplo, que as pessoas mais nervosas, elas busquem a cerâmica, que você vai mexer muito com barro, né? E aí eu fui chamada para dar uma aula de aquarela, esse ano, antes da pandemia, e depois mais outra aula de aquarela. Fui chamada para também dar aula como professora de artes em um espaço que trata principalmente pessoas com algum transtorno, como o autismo. Eu busquei, né, aprender mais sobre arte-terapia. A arte-terapia ela pode ser uma faculdade ou uma pós-graduação. Eu faço no formato EAD, ainda mais pela pandemia, e eu estou me encontrando no curso. É um curso muito interessante que mostra como que a gente pode interferir no processo de melhora de cada ser humano individualmente e buscando a arte mais importante para cada um. Se redescobrir e buscar o conhecimento interior. Essa é uma das características da arte-terapia, que busca combater o estresse, a ansiedade e principalmente a depressão. E com o isolamento social causado pela Covid-19, muitas pessoas tiveram um sofrimento psicológico, medo do futuro e luto. Só a arte-terapia para ajudá-las. Foi assim com a Thelma. A professora vivia uma vida estável em Chapada dos Guimarães, mas com a pandemia do novo coronavírus, a vida dela mudou. Precisou tomar decisões como voltar para Várzea Grande e mudar de emprego.
E não foi fácil, não, foi difícil, porque eu respirei fundo mesmo, sabe? E eu vim para Várzea Grande procurar novos horizontes, procurar um trabalho, procurar melhoria. Foi na costura que Thelma encontrou o acalanto do coração. Chegando aqui, encontrei, graças a Deus, grandes amigas queridas do passado que também estavam costurando, estavam num projeto muito bonito, né, de máscaras, e me convidou para costurar essas máscaras. E eu não pensei duas vezes, entrei também nesse projeto, onde esse projeto me fortaleceu. Por que me fortaleceu? Porque eu estava sem saber o que fazer. Perdida, sabe? Perdi o trabalho, perdi tudo, então não sabia o que fazer. E, de uma hora para outra, eu comecei a costurar máscaras, que foi uma coisa maravilhosa que aconteceu. Foi através da arte-terapia também que a assistente social e a psicóloga da Fundação Abrigo do Bom Jesus de Cuiabá encontraram para passar o tempo dos idosos que, por conta da pandemia, ficaram sem as visitas de familiares, amigos e grupos de voluntários. É muito prazeroso fazer esse trabalho com os idosos, porque nessa pandemia eles ficavam muito ansiosos. Então a gente fez um trabalho magnífico com eles, através de reciclagem, através dos palitos, né? Colocando eles mesmo para estar fazendo esse trabalho. Ultimamente, os idosos, eles apresentaram muita ansiedade, né, durante todo esse tempo da pandemia. Então, a gente organizou todas as atividades que pudessem melhorar esse comportamento dos idosos, amenizar a situação desses idosos, que alguns demonstraram muita saudade da família, apresentaram muito choro, muita irritabilidade. E esse momento dessas atividades foram que os idosos começaram a ter um comportamento mais amenizante, diferente e mais alegre e feliz aqui na casa. Intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho falando sobre arte-terapia aqui no Papo com Ela.